Olá, aqui é Felipe, diretor da PDA Esportes. Estamos aí iniciando a temporada 2026 do Circuito Ocean. Nesse próximo final de semana estaremos em Garopaba com a primeira etapa dessa temporada. Agradecer a todos os atletas aí que confirmaram a sua participação. Vamos ter uma linda prova com mais de 800 atletas aí vindos de todo o Brasil. Hoje vou passar aqui o nosso congresso técnico a respeito dessa etapa. Vamos passar as principais informações prévias, né, para os atletas se organizarem, para você entender qual vai ser a dinâmica do evento. E aí no dia, antes de cada largada, a gente faz um briefing específico para cada prova, com orientação a respeito das largadas, né, do percurso e dos processos ali de chegada, controle e tudo mais. Tá? Então hoje no congresso técnico aqui a gente passa essas informações prévias. Iniciamos aí com uma previsão do tempo. A gente tem aí uma previsão, uma condição excelente para o final de semana, bastante sol, temperaturas até um pouco mais amenas do que estavam nas últimas semanas, mas ainda assim com máximas previstas de 28 graus, tanto sábado quanto domingo, então bastante calor. Até então sem possibilidade de chuva, tanto sábado quanto domingo, e uma condição de vento, por enquanto de vento sul, na sexta, ali na quinta e na sexta até um pouco mais forte, no sábado e domingo já numa intensidade mais tranquila. Mas o vento sul ele é abrigado lá na praia de Garopaba, então a gente deve ter uma condição de mar bem lisa, bem boa para as provas de natação. A gente tem uma previsão, a gente está aqui nos aplicativos, no Surf Guru, que é o aplicativo que a gente costuma acompanhar, uma previsão da temperatura da água em 26 graus, é uma água bem quente. Então, assim, condição excelente para o final de semana. A respeito da própria temperatura da água, a gente tem aí com 26 graus, de acordo com o nosso regulamento, fica numa faixa de temperatura da água com uso proibido da roupa de borracha. Tá? Ano passado a gente estava lá com temperatura com 24 graus, passando um pouquinho, 24,3, e ainda a gente liberou o uso da roupa, mas ainda assim estava uma condição do tempo de temperatura externa bem quente também. Então esse ano 26 graus é bem acima dos 24 graus permitidos ali no regulamento. Então se mantendo essa condição, a gente vai fazer a medição da temperatura na sexta-feira e aí a gente divulga no Instagram. Então, se mantendo de fato essa condição de 26 graus da temperatura da água, vai estar proibido o uso da roupa de borracha, da roupa de neoprene. Os atletas que fazem o aquatlon podem usar o macaquinho sem problema, só não vai poder usar roupa de borracha. Mas isso a gente confirma na sexta-feira pelo Instagram. A gente tem uma programação do evento já no sábado, iniciando o evento às 8 horas, 8h10 cerimônia de abertura. E aí já na parte da manhã as provas, caminhada de 3 km. Esse ano a gente está com a parceria da Marina Dantas, é uma personal e influencer, então vai acompanhar lá e todos os atletas da caminhada de 3 km, largada 8h20 da manhã. Em relação à caminhada, na última etapa ali a gente fez um ajuste, passou para a parte da tarde a caminhada, e aí agora a gente reorganizou de volta para o período da manhã da largada da caminhada. Então 8h20 a caminhada de 3 km. Às 9 horas a largada do 200 metros de natação, às 10 horas largada do aquatlon infantil e às 11 horas a largada da corrida kids. Então essas provas no período da manhã. De sábado, a partir das 10 horas, das 10 até as 18 de sábado, a gente está com a entrega dos kits para todas as provas de domingo. Então quem vai competir no domingo e já estiver em Garopaba no sábado já consegue retirar os seus kits da prova
a partir das 10 horas. No período da tarde, às 14h30 até às 15h30, a gente vai ter um treinão de natação com o professor Alex Madruga, da VAF-TRI, assessoria esportiva. Vai passar lá umas técnicas de largadas, questão de respiração, posicionamento, esteira, toda essa dinâmica das largadas, tanto das provas de natação quanto do aquatlon, e também provas de triatlon para quem é atleta ali que faz triatlon também. O treinão ele é aberto para todos os atletas inscritos no Circuito Ocean, então todos que vão competir em natação ou aquatlon podem participar sem um custo adicional do treinão. Às 15h30 a gente tem o revezamento, a primeira largada do revezamento, 4 por 200 metros de natação. E aí às 16h30 a gente vai ter a premiação do ranking de 2025. Então os atletas com a colocação de primeiro a terceiro lugar por categoria em cada prova, das 5 provas, aquatlon, individual e duplas, corrida e as provas de natação de 3.750 e 1.500 metros, a gente vai fazer a premiação do ranking de 2025 às 16h30. Aos atletas que têm a premiação, mas não vão estar no sábado, conseguem retirá-la no domingo, a sua premiação sem problema nenhum. Consegue retirar lá na tenda da premiação. Então essa é a nossa programação de sábado. E aí no domingo, a nossa programação com as provas principais da etapa. 6h30, largada da corrida, 5 km. Às 7 horas, largada do aquatlon. 7h30, largada do 3.000. Às 9h15, largada do 750. E às 10h15, largada do 1.500. Então os mesmos horários de largada aí, conforme as últimas etapas lá do ano passado. Então essa é a nossa programação. Então os atletas aí podem conferir no nosso site circuitoocean.com.br/Garopaba, tem a programação completa com os horários de retirada do kit no sábado e no domingo, das provas de sábado de manhã, das provas de domingo de manhã, os horários da premiação, tudo detalhado no nosso site. E aí para a retirada dos kits ali, só a apresentação de um documento com foto já consegue fazer a retirada nesses horários, no sábado das 10 às 18 para quem vai competir nas provas de domingo, e no domingo de manhã cada prova tem o seu horário específico para a retirada de kit. Em relação às retiradas de kit, todo atleta precisa retirar o seu kit de prova, seu kit de prova lá, um envelope com o seu chip, a tornozeleira para os atletas que vão fazer a prova de natação, e o seu número de peito com chip para os atletas que vão fazer a prova de corrida, e do aquatlon, no caso do aquatlon individual, tem o número de peito e mais a tornozeleira que vai usar na prova de natação. E do aquatlon de duplas também o número de peito e a tornozeleira, e aí o atleta que vai fazer a prova de natação usa a tornozeleira, e o atleta que vai fazer a corrida usa o seu número de peito. Mesmo os atletas que fizeram a inscrição lá com o kit econômico, que não vem a camiseta, quanto os atletas que compraram com o kit básico, que vem a camiseta da etapa, precisam retirar o seu kit de prova. Os atletas que vão fazer 2 provas, eles retiram primeiro o seu chip da primeira prova que vai competir, seja a corrida, o aquatlon ou a prova de 3.000 metros, e aí depois que fizer a sua primeira prova, precisa retornar para retirar o seu segundo chip, o seu segundo chip, o seu segundo envelope, para fazer a segunda prova, para que não dê confusão
e troque um chip pelo outro e gere erro no resultado da prova, né? Nadar, por exemplo, fazer o aquatlon com o chip da natação de 1.500, por exemplo, ou fazer o 3.000 com o chip do 1.500, e aí dá confusão, dá erro no resultado das provas. Então, por isso, quem vai fazer duas provas, retira primeiro o chip lá, o número de peito da sua primeira prova, e depois que competir, retorna para retirar o seu segundo número, o seu segundo chip. Em relação ao check-in do aquatlon, a gente tem lá, vai ter uma área de transição para os atletas que vão fazer o aquatlon, tem uma área específica, com cada atleta tem o seu cestinho, vai estar numerado, então o seu número de peito, o seu número do chip vai ter um número identificando o seu cestinho, e aí nesse cestinho o atleta vai deixar lá os seus itens da corrida. Então a gente tem lá o horário do check-in, das 6 horas até as 6h45, fecha ali 15 minutos antes da largada, a largada às 7 horas. Então, dentro desse horário, todos os atletas do aquatlon individual precisam ir para até a área de transição, vai estar à esquerda do portal de chegada, espaço ali com os cestinhos, e aí vai deixar lá o seu tênis, o seu número de peito, pode deixar lá uma água, um gel, uma toalha, como preferir, para poder sair da natação e acessar essa área e fazer a troca de equipamento. Vai deixar os itens da natação, touca, óculos, e vai colocar lá os itens da corrida para fazer a segunda parte da prova da corrida. Dos atletas que vão fazer em duplas o aquatlon, eles também precisam fazer o check-in, precisa se identificar para o árbitro, passar lá o nome e aí, marcar a presença com os árbitros, e aí só não vai ter, o cestinho específico, porque o atleta que vai correr já vai estar devidamente equipado, então, mas só precisa passar lá igual para fazer a identificação, fazer o seu check-in com os árbitros. Reforçando, que essa prova do aquatlon vai ser válida como etapa do Campeonato Catarinense de Aquatlon, validado pela Federação de Triatlon de Santa Catarina. Então, vai seguir lá todas as regras normativas da Federação de Triatlon, com a arbitragem também da Federação de Triatlon de Santa Catarina. No mais, em relação à dinâmica, por onde que entra para a área de transição, por onde que sai, enfim, isso a gente vai passar lá no briefing pré-prova também. Em relação às provas de natação, tanto a aquatlon quanto as provas puras de natação, é obrigatório usar a touca, uma touca de natação. Pode ser a touca da prova, a touca comemorativa da prova, ou a sua touca da sua equipe, ou qualquer touca que o atleta tenha preferência, mas é obrigatório competir com touca. O que a gente recomenda é que use uma touca de cor clara ou de uma cor mais chamativa, porque sempre é um instrumento que acaba nos ajudando na questão de segurança para identificar os atletas na água. A gente tem a gente fez a touca de silicone comemorativa, a temporada 2026. Ela está disponível, esteve disponível para compra junto com a inscrição, mas vai estar disponível para compra também na loja do Circuito Ocean, lá na arena do evento. Então, os atletas que não compraram e quiserem ir na loja, lá vai ter à disposição. Touca bem, a gente dá ali, já divulgou aqui no Instagram, tem lá as opções de verde, limão e laranja. Foi uma touca bem bonita, e aí vocês podem comprar junto na loja do Circuito Ocean. Mas não é obrigatório usar essa touca do evento, tá? É só uma touca comemorativa. Como item obrigatório, a gente tem a boia de sinalização ou de segurança, enfim,
apenas para as provas de 200 metros, tanto infantil quanto adulto, para os 750 metros de natação e para o aquátlon infantil. Para as demais provas, aquátlon adulto, natação 3.000 metros e natação 1.500 metros, o uso da boia de sinalização de segurança é opcional, mas a gente recomenda que usem, né? Então, muitos atletas ainda não estão acostumados, então por isso que a gente ainda deixa como opcional, mas é um item que é de segurança para o próprio atleta e também ajuda a organização, a equipe de segurança na prova, né? Durante a prova. Tá? Então, apenas obrigatório para as provas de 200 metros, aquátlon infantil e a prova de 750 metros. A regra mantém-se a mesma como na temporada passada. A respeito nas provas de corrida e a corrida do aquátlon, só ressaltando que é proibido o uso de pacer. É proibido que algum atleta ou outra pessoa acompanhe o atleta que está competindo para gerar, né, um ritmo mais forte para esse atleta correr, então, né, conhecido como pacer. Assim como é proibido ou correndo ou com bicicleta, com patinete, enfim, ou com cachorro, né, que também gera esse estímulo para aceleração da velocidade. Então é proibido, e aí no caso de identificação de um pacer, de uma pessoa externa fazendo pacer, o atleta é desclassificado, o atleta que está competindo. Outra recomendação, né, importante: durante o aquecimento da natação, os atletas que entram na água, né, para poder aquecer, para poder molhar o corpo, enfim, é importante que tenham entendimento que é proibido acessar a área da prova, tanto ir nas boias fazer contorno, principalmente no funil de chegada. É proibido aos atletas que estão aquecendo passar no percurso da prova e acessar o funil de chegada. Tá? Então a gente sempre recomenda que para quem vai fazer o aquecimento, use sempre a área contrária do percurso, então onde no caso dessa etapa de Garopaba possam aquecer à direita da área de largada, que é onde vai estar, né, de frente para a visão, de frente para a arena. A área de largada vai estar à direita do portal de chegada, e aí o percurso da prova vai estar, né, um retângulo para a esquerda da área da prova, da arena, então que os atletas possam se aquecer para a direita desse local da prova. Um recado, né, que a gente reforçando, né, ou para os atletas que estão chegando no circuito hoje pela primeira vez, a gente tem a campanha do Troféu Solidariedade, que é uma campanha de arrecadação de alimentos. A gente convoca, né, todos os atletas para doarem alimentos não perecíveis. A gente faz essa arrecadação e aí os alimentos arrecadados são doados para alguma instituição da cidade sede onde está acontecendo o evento. Então, no caso, a gente vai doar para a instituição em Garopaba. Então a gente convoca lá todos os atletas a fazerem essa doação de alimentos. Para esse ano a gente não vai ter, por enquanto, né, a gente não vai ter os sorteios, a gente não renovou o patrocínio do Troféu Solidariedade para esse ano. Então a gente não vai ter os sorteios ali como a gente fazia ano passado, né, que a cada 2 kg de alimento o atleta recebia um número para poder participar de um sorteio. Mas a equipe que tem a doação, a maior quantidade de alimentos doados, vai receber lá um Troféu Solidariedade, e esse Troféu Solidariedade também dá 20 pontos extras no ranking da equipe. Tá? Então também é um estímulo aí para quem compete aí no ranking.
é uma pontuação que faz uma diferença ali no final da temporada. A gente vai estar lá com a nossa Expo, tem a loja do Circuito Ocean, a gente tem lá com bastante novidades de produtos para esse ano. A loja do Circuito Ocean junto com a RP Sportwear, a gente tem alguns, vai ter uma camiseta específica da etapa de Garopaba. Cada etapa desse ano a gente vai ter uma camiseta, vestido para as mulheres aí, da etapa. Durante a semana aqui a gente deve divulgar no Instagram. Então, e aí outros produtos da touca do Circuito Ocean, a gente está com uma parceria com a No Rap, que é de óculos, uma marca de óculos que vai estar conosco em toda a temporada 2026. E aí em cada etapa a gente vai lançar um modelo de óculos personalizados do Circuito Ocean. Então agora nessa etapa a gente já tem ali um óculos de corrida que vai estar lá à disposição na loja da No Rap. E aí a No Rap também vai estar expondo lá conosco na arena do evento. Esse ano a gente passa a ter o Espaço Vida Salgada. Para quem não sabe ainda, o Vida Salgada é a nossa vertical de conteúdos aqui dentro da PDA Esportes. Para quem já foi, né, a gente tem lá uma tenda laranja da Vida Salgada, e aí agora a gente passa a ter o Espaço Vida Salgada. Então no sábado a gente vai ter algumas atividades de recreação infantil, e no domingo e no final do sábado música ao vivo ali a partir das 5 horas nesse Espaço Vida Salgada, e no domingo durante a realização das provas a gente vai estar com a massoterapeuta à disposição dos atletas para fazer lá um relaxamento, ou pré-prova, ou um relaxamento pós-prova, ou um aquecimento pré-prova, né? Então a gente vai estar com atendimento express, claro, rápido, né? Mas a gente vai ter lá uma massoterapeuta gratuita à disposição dos atletas do Circuito Ocean no Espaço Vida Salgada. Então a gente já convida a todos para estarem lá conosco, passarem lá no Espaço Vida Salgada e nos acompanhar. A gente tem a área Kids também, que já tivemos ali ano passado, no sábado das 8 às 18 e no domingo das 8 ao meio-dia. Tem lá um espaço para as crianças poderem brincar, pintar, algumas coisas para pintar, para recreação. Não é um espaço em que os pais podem deixar as crianças e competir, por exemplo, ou fazer qualquer outra coisa na praia. Os pais têm que estar acompanhando, mas tem algumas atividades para as crianças na nossa área Kids, que vai estar ali junto na Expo. Tá? Então, os recados. E aí, fechando, né, sempre uma orientação a respeito da segurança dos atletas. É importante que os atletas tenham consciência, né? Por mais que sejam atletas amadores, tenham consciência da sua condição de saúde, que estejam bem preparados, bem orientados também pelos seus professores, mas estejam bem preparados para as provas que se inscreveram, preparados fisicamente, né, com uma boa condição de treino e de saúde para isso, e que possam fazer, que tenham feito regularmente ali os seus exames médicos, sua rotina médica, para que estejam bem aptos para a competição, né? Apesar de ser uma prova amadora, mas exige tanto quanto do nosso condicionamento físico. E também que no pré-prova, nessa preparação para a prova, no dia anterior, tem uma alimentação balanceada, regrada, nada de excesso, nada diferente, e muito menos que tenham ali um consumo excessivo de álcool, para que não se tenha no dia da competição um risco iminente ali
saúde e de gerar alguma condição de saúde mais grave ali durante o evento pela condição do esforço físico. Principalmente, né, que a gente vai estar lá com temperatura do ambiente externo alta, 28 graus, temperatura da água também, 28 graus, é calor, né, então isso acaba exigindo um pouco mais da condição física, então a gente precisa ter essa consciência de qual que é o nosso limite, qual que é a nossa condição e que a gente tenha uma boa preparação para a competição, né? Não é saiu da balada sábado à noite e vai direto para o evento, né? Bebeu todas a noite, vai lá direto para o evento que vai passar mal, vai gerar um risco para si mesmo, né? Então a gente sempre reforça essa orientação a respeito da sua própria segurança, da sua própria saúde, que é a responsabilidade principal do atleta, mesmo a gente, organização, tendo toda a estrutura de médico, de guarda-vidas, trabalhando na prova, de equipamentos, né, bote, jet ski, então a gente faz a nossa parte, mas os atletas precisam fazer a sua parte também. Essas são as informações principais em relação à preparação da prova, preparação para a prova. No dia do evento, né, reforçando, antes de cada largada, a gente faz a orientação específica, o briefing específico para cada prova, orientando para quem vai nadar quais são as boias da sua prova, do seu percurso, aonde que é feita a largada, aonde que é feita a chegada, como é que funciona. Então isso tudo específico da prova a gente faz no dia antes da largada. Então hoje é só esse briefing, né, a preparação aí para o evento. Vocês receberam aí no e-mail, receberam ou vão estar recebendo, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse congresso técnico, vão receberem no e-mail as informações, os links ali para a lista de inscritos e resultado, o mapa ali do local do evento também. Então, mais detalhes a respeito do evento vocês vão receber aí também no e-mail, e no site tem todas as informações também. A princípio, essas são as informações. Qualquer dúvida que tenham a mais, podem entrar em contato conosco, seja pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Tem aí os links aí tanto no Instagram quanto no site, tem os links para o nosso WhatsApp. A gente vai estar online aí à disposição durante toda a semana e o final de semana também. No mais é isso, desejo boa viagem a todos os atletas aí, de quem está vindo de fora. Nos encontraremos a partir de sábado aí em Garopaba para a gente iniciar a temporada 2026 do Circuito Ocean. Já em grande estilo, né, com recorde de atletas, mais de 800 atletas participando dessa etapa, que seja o início aí de um bom ano de evolução para todos os atletas. A gente tem esse ano o nosso tema do evento, né, da temporada, é uma jornada de evolução e conquistas, e aí vai ser uma jornada, né, com 5 etapas, e ao longo dessa etapa dessa jornada a gente vai estar junto, evoluindo em cada passo, em cada conquista aí, tanto do evento quanto do seu desempenho quanto atleta. E aí o Circuito Ocean quer fazer parte dessa sua jornada também. No mais é isso, boa viagem a todos, boa preparação, até sábado ou domingo aí em Garopaba.